Olá, pessoal! Hoje vamos tratar do assunto engenharias de requisitos, mas uma introdução, uma vez que vocês já viram alguns conceitos em outros semestres sobre esse assunto. Então, sobre engenharia de requisitos, né? ER, a gente poderia dizer que ela é um ramo da engenharia de software, que ela está dentro da parte de engenharia de software, que objetiva obter as funções que um sistema de software vai ter que executar, né? E quais as restrições em cima disso daí. Então, essa parte que é toda muito importante, porque uma vez ela bem especificada, resulta num sistema que vai ter provavelmente menos custos, mais fácil de ser mantido, né? E mais aceito pelo cliente. Tudo bem? Então, ele é considerado também uma engenharia, porque ele também é feito por metodologias, por ferramentas, por normas que auxiliam o analista ou projetista a estar manuseando essa etapa. Tá? Criando a partir disso daqui, você consegue ter uma especificação desses requisitos que vão servir de base para a continuação do desenvolvimento desse software. Então, hoje existe até o cargo de engenheiro de requisitos, que seria uma pessoa voltada, especializada, né, para trabalhar com essa parte. Esse termo engenharia de requisitos, então, ele foi criado na década de 90, alguma coisa até não muito antiga, né? E ela foi criada para cobrir todas as atividades que envolvem, né, o fato da gente descobrir, né, levantar esses dados, documentar e manter um conjunto de requisitos para um sistema que vai ser criado em computador. Então, o que a gente falaria sobre requisito, então? Que é o que a gente está comentando aqui. Seria uma condição, né, que o sistema de software deve possuir ou deve realizar para atender um determinado contrato que foi firmado, padrão, especificação ou qualquer outra forma de imposição. Correto? Então, tudo que você pode dizer que o sistema tem que fazer isso, deve fazer aquilo, quer dizer, eu vou levantar todas as funcionalidades e restrições que esse sistema deve ter. Isso a gente chamaria então de requisitos. Ele constitui-se então de uma declaração completa do que o sistema deverá fazer, sem referir-se a como o sistema o fará. Tá? Então, a gente não vai falar aqui como que ele vai realmente ser feita aquela funcionalidade. Eu primeiro determino o que precisa ser feito. Lá para frente, a gente vai determinar como ele vai ser feito. Né? Embora algumas restrições a gente já tenha aqui no começo determinar, né? Uns requisitos não funcionais sobre isso. O que a gente pode incluir como requisito? Então, por exemplo, com relação a facilidades, funções do sistema que eu tiver a nível de usuário. Então, por exemplo, o sistema deve imprimir o comprovante de pagamento de funcionários. Bom, então, isso é uma funcionalidade que o sistema vai ter que ter, né? É uma das funções do meu sistema, portanto, ele é um requisito para mim, tá? E a gente escreveria dessa forma. O sistema deve imprimir, né, com relação ao sistema, o comprovante de pagamento dos funcionários. Propriedades gerais do sistema, por exemplo, a gente teria o acesso a informações pessoais não deve ser permitido sem autorização, tá? Então, com relação ao que pode ser acionado, né, acessado dentro desse sistema. Então, são requisitos também. Restrições específicas sobre o sistema. Então, excetuando-se documentos oficiais, deve-se evitar informações em papel. Então, isso aí normalmente às vezes é um requisito que a própria direção determina, né? Não queremos mais nada em papel, vamos economizar papel, precisamos que isso daí não seja mais feito dessa forma. Então, é um requisito importante para o sistema, tem que ser considerado, porque ele vai ter que fazer isso posteriormente. Restrições sobre desenvolvimento do sistema. Então, a base de dados deve ser implementada em Oracle. Tá? Então, é algo que tem que ser planejado também no começo. Então, a partir de tudo isso que esse engenheiro de requisitos faz nesse levantamento no começo, né, ele vai criando esses requisitos de acordo com o que ele for trabalhando. Tá? Então, por exemplo, ele faz prospecção desses requisitos, quer dizer, seria uma elicitação, ou seja, o levantamento de quais são esses requisitos que vai precisar nesse software.
Pode fazer, por exemplo, negociações, né, quando houver algum conflito. Então, por exemplo, ele determinou vários requisitos aqui, mas o cliente quer alguma coisa diferente. Então, você faz muitas vezes uma negociação, ó, para o sistema ter esse tipo de requisito, vai ser exigido isso, vai ter que ter feito aquilo, vai custar mais isso. Então, você tem que negociar sempre que houver conflitos com os stakeholders, que são as pessoas envolvidas nesse sistema. Analisar esses requisitos, tá? Então, você levanta quais são os requisitos e analisa todos eles. Analisar o problema, que é sobre o qual esse sistema vai funcionar, qual o problema, né, que ele vai resolver, né? Estudar a viabilidade desse sistema ser resolvido, né? Quer dizer, ele vai funcionar de que jeito? É viável fazer isso? É viável em termos de custo, né? Em termos de pessoal? Então, tudo tem que ser analisado. Descrever o produto. Então, esse produto final, que é esse sistema de software, vou ter que descrevê-lo para dizer como ele vai ser feito, o que ele vai fazer. Validar todos esses requisitos que a gente levantou aqui no começo. Então, você verifica se tudo que você realmente determinou, se eles realmente vão constar, né, do sistema de software. Definir realmente, então, quais são esses requisitos, especificar esses requisitos no final, tá bom? Então, todos eles dão um conjunto de atividades que poderiam ser feitas lá dentro. Não significa que todos eles você tenha que fazer, muitos deles às vezes envolve você estar trabalhando até parte de um outro. Então, a gente vai trabalhar aqui no nosso semestre aqui, eu peguei 3 deles, que é o que nós vamos tentar montar um ciclo, tá? Para essa engenharia de requisitos. Nós vamos trabalhar, então, a atividade chamada análise do problema, vamos trabalhar a descrição do produto, que é o nosso sistema, como ele vai ser, e validar os requisitos que a gente determinou para o sisteminha. Tudo bem? Então, vamos trabalhar no conceito dentro desses 3 para a nossa fase de análise, que a gente vai trabalhar nesse semestre. Como eu já comentei, no próximo semestre a gente trabalharia uma fase de projeto. Então, nesse semestre, vamos trabalhar a fase de análise. Vamos contemplar esses 3 processos aqui. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles, então, análise do problema. Ele teria atividades de expansão de informações e de conhecimento sobre o problema a resolver, sobre o ambiente em que ocorre. Então, é exatamente, ó, nós temos um problema, ou seja, o cliente determinou um problema e ele precisa de um sistema que atenda, né, que resolva esse problema. Então, ou vamos dar uma melhoria a um sistema que já existe, vamos estar criando um novo. Então, nós temos que fazer toda a análise de qual é esse problema, tudo bem? Identificação de quem são os interessados no sistema e compreensão das suas necessidades, quer dizer, quem são as pessoas que vão lidar com esse sistema, como elas vão trabalhar, né? Quais as necessidades de informação que elas vão precisar. Levantamento de restrições a possíveis soluções. Então, precisa ser feito alguma coisa, mas ela tem restrição de tempo, de custo, de pessoal, de maquinário, de tecnologia, né? Então, precisa se levantar todas essas coisas também. Definição das funções e desempenho para esse sistema, tá bom? Então, a gente analisa tudo nessa fase. Então, a análise do problema, que é essa fase aqui, ela vai até o nível de compreensão do problema e do seu domínio, quer dizer, onde ela vai, né, onde ele vai trabalhar isso, que possibilite a especificação de soluções que sejam adequadas às necessidades dos interessados nesse sistema e respeitem tudo que foi estabelecido em contrato para que esse sistema seja feito, tá bom? Então, essa análise não é algo que, sei lá, em uma semana se faz, é algo que você está continuamente, né, trabalhando e verificando problemas que podem estar surgindo. Muitas vezes você já está lá quase na especificação, apareceu mais alguma coisinha, você tem que voltar, analisar de novo, verificar de novo com os interessados, né, para chegar num consenso de como vai trabalhar. Técnicas para elicitação desses requisitos, como levantar esses requisitos dentro da análise do problema. Você pode estar fazendo entrevistas individuais, reuniões estruturadas, através desse, por exemplo, esse JAD, né, Joint Application Development, observação direta, então eu vou lá do lado de um sistema que já está funcionando, fico testando, fico vendo como o usuário utiliza esse negócio hoje.
Questionários, eu posso estar fazendo questionários para determinadas pessoas que às vezes não estão perto de mim, estou levantando estatísticas sobre alguma coisa, né, dependendo, simulando alguma coisa de como esse sistema poderia fazer. Amostragem estatística, tá? Então, fiz certas observações, criei algumas estatísticas e vou fazendo essas amostragens para ver, ó, dessa quantidade de processos que foram realizados esse mês, tivemos tantos erros, tantos acertos, tantos problemas. Então, a gente faz essas amostragens. Podemos fazer um brainstorm, né? Que seria uma reunião de grupo que você faz para onde você tem um problema específico e esse grupo tenta trabalhar isso daí para chegar num consenso para conseguir corrigir esse problema, né? Pesquisas bibliográficas, então vou verificar sobre certas tecnologias, sobre certos web services que teriam disponíveis agora no mercado, vou ver com outros profissionais que possam estar mexendo em outras áreas para esse sistema, então, e diversas outras coisas que poderia estar fazendo. Análise de tarefas. Quer dizer, vou ver todas as tarefas que são feitas hoje, né? Analisá-las para verificar como elas são trabalhadas, né? Consultas a formulários, relatórios, manuais, registros históricos, tá? Então, tudo que, por exemplo, um sistema hoje que já existe tenha, eu vou analisar todos eles. Quer dizer, eu estou analisando o problema. Tá? Então, não preciso seguir todas essas, tudo depende do sistema que vai ser desenvolvido. Prototipação também é uma parte muito interessante. Eu posso estar criando protótipos de como esse sistema poderia ficar, né? Para, às vezes, para comparar com os anteriores, né? Ou para levar até para nessas reuniões que a gente fizer, para que os interessados, né, que vão ser os nossos clientes, estejam vendo como poderia ficar. Ó, hoje ele está assim, mas nós podemos mudar para que ele fique assim, tá bom? Avaliação de outros sistemas computadorizados, né? Então, é o caso que eu estava comentando. Se a gente já tem alguma coisa, eu estou analisando, comparando, né? E verificando tudo isso daí. Então, a análise de problema é um negócio bem, né, complexo, leva muito tempo até, principalmente dependendo do tamanho do sistema, da quantidade de pessoas que são envolvidas, né? Mas ele tem que estar bem coerente. Que etapas que a gente vai ter dentro dessa fase da análise de problema e que ferramentas a gente vai poder estar utilizando. Então, nós vamos primeiro, né, após, né, durante a casa, né, nós estamos trabalhando essa análise de problema, nós vamos fazer a modelagem do domínio, quer dizer, nós estamos conhecendo qual é o domínio, quer dizer, em que ambiente esse sistema vai funcionar. Então, para isso, a gente vai criar diagramas de classes, né, que vão mostrar as entidades que vão estar trabalhando nesse domínio. Então, são entidades de negócio, entidades de operações, né, algumas que marquem algum histórico, tudo que precisa ser registrado sobre o negócio. Bem, e associações entre elas, quer dizer, eu tenho aquelas classes, vou associá-las para dizer se ela está para muitos, que a gente já havia aprendido em bancos de dados, a partir de definições de negócio e regras de negócio. Então, dentro dessa fase de análise de problema, uma das primeiras ferramentas que a gente vai trabalhar seria o diagrama de classes, que a gente chamaria, então, da parte de domínio, da modelagem de domínio. Tudo bem? Esse diagrama de classes é da UML, mas posteriormente a gente vai estar falando mais da UML, falando um pouquinho mais desses diagramas. Uma outra atividade seria a modelagem do processo de negócio, tá? Então, determinei aqui o meu domínio, enxerguei o meu domínio, vou criar, por exemplo, a partir de diagrama de atividades, vou estar mostrando como esse negócio, né? Como vai ser o negócio desse sistema, como ele vai ser operacionalizado, quais são as atividades dele. Também é um diagrama da UML que a gente vai estar vendo posteriormente. Modelagem de estados das entidades. Então, essas entidades que eu determinei aqui no meu domínio, eu vou verificar estados dela. Estados significaria diferentes status que cada uma dessas entidades poderiam estar dentro do contexto do meu domínio. Então, é um diagrama de máquina de estados, ou diagrama de estados, que também é da UML, que a gente vai estar trabalhando para desenvolver isso daí. Tudo bem? Então, posteriormente, a gente vai falar um pouco mais sobre eles.
Mas essas 3 atividades vão fazer parte da nossa análise de problema. Falamos lá atrás um pouquinho de regras de negócio, então só para comentar, né? Seriam diretrizes bem definidas que devem ser estabelecidas para guiar a realização das operações organizacionais. Tá? Então, são diretrizes, como isso aqui vai ser direcionado, o que a empresa quer hoje com esse negócio, né? Então, essas diretrizes são conhecidas, então, como regras de negócio. Então, regras de negócio também é uma das atividades que a gente vai colocar dentro da análise de problema, né? Que a gente vai estar disponibilizando como parte do nosso material, né? Que a gente vai dispor ao final da fase da análise. São elaboradas no nível tático e estratégico, quer dizer, são os níveis mais acima, né? A gente, pensando a nossa empresa como pirâmide, a gente tem a parte de baixo, que seria a parte operacional, né? E temos depois o estratégico e o tático. Então, nessas 2 fases de cima, que significa, então, que a alta direção, né? Chefes, gerentes, diretores, esses é que estão trabalhando essas regras de negócio. Eles é que sabem como o negócio deve funcionar. Então, a partir dele, a gente cria essas regras de negócio que vão influenciar na construção desse sistema também. Então, fatores distintos, como cultura organizacional, o histórico da empresa, né, da evolução da empresa, interesses pessoais, situações de mercado, entre outros, determinam estruturas e regras de negócios que tornam único cada sistema organizacional. Consequentemente, únicos os modelos resultantes na sua análise. Quer dizer, nunca vai ter um conjunto de regras de negócio de uma empresa que seja exatamente o da outra empresa, correto? Mesmo que a empresa seja do mesmo ramo de atividade, esteja na mesma cidade, tenha mais ou menos o mesmo porte, tá? Cada um tem as suas expectativas, né? Cada um tem as suas regras de negócio. A segunda fase, então, como a gente determinou lá atrás, né, depois da análise do problema, a gente faria, então, a descrição do produto. A finalidade dela seria produzir uma detalhada especificação de requisitos funcionais e não funcionais, a partir dos quais o sistema pode ser projetado e implementado, e é a partir dele que pode ser testado, tá bom? Então, uma vez que tudo foi analisado, fizemos aqueles diagramas lá atrás, a gente pode especificar todos esses requisitos funcionais e não funcionais, né? E termos essa especificação que é o como vai ser o nosso produto. Estaremos descrevendo o nosso produto. Etapas e ferramentas dentro dessa fase também seria a gente determinar quais são os requisitos funcionais, quer dizer, quais são realmente as funcionalidades do nosso sistema, né? Vamos fazer isso através de diagramas de caso de uso e descrição de caso de uso. São 2 coisas distintas. Isso aqui também faz parte da UML, mas posteriormente vamos estar trabalhando esses diagramas e vocês vão estar trabalhando também em cima disso. Vamos fazer também nessa parte, podemos ter protótipos de IHC, que seria interface em homem-computador. Ou seja, a gente pode descrever telinhas, né, de como esse sistema irá ficar. Então, muitas vezes essas telinhas, né, ajudam para a gente determinar esses requisitos funcionais e a visualizá-los, o que realmente eles estão fazendo. A gente pode fazer isso através de alguns rascunhos, né? E os requisitos não funcionais também. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre eles. Então, requisitos não funcionais e esses protótipos de IHC. Todos eles, esse conjunto descrito, a gente teria a descrição do nosso produto final. Numa terceira etapa, então, a gente teria a validação dos requisitos, ou seja, temos o objetivo de validar um conjunto de requisitos que foi definido e descobrir possíveis problemas entre eles, tá? Se algum tem choque um com o outro, se o fato de um fazer isso impede que eu faça o outro, a gente vai determinando esses conflitos e tentando resolvê-los. Essas atividades devem envolver interessados no sistema, engenheiros de requisitos e os projetistas do sistema. A validação dos requisitos não deve ser vista como um procedimento independente, a ser realizado só após a análise do problema e descrição do produto. Ele tem que estar sempre sendo envolvido. Então, todo esse processo é bem iterativo, tá bom? Então, você está conhecendo, dominando, né, o problema, está descrevendo o produto e quando está nessa descrição do produto, determinando os requisitos, você já pode estar validando, porque se você já chegou à conclusão que ali tem um probleminha, já pode estar tentando resolver. Volta na análise do problema de novo e fica, tá bom?
Revisões regulares, né, dessas validações são essenciais e devem ser realizadas sempre que resultados considerados acabados forem obtidos. Então, terminou alguma parte, você valida antes de dar uma continuação, porque se você tiver um grupo menor para validar essas coisas, contra grupos anteriores, você vai poder trabalhar isso de uma maneira melhor. Etapas e ferramentas para essa atividade, nós vamos ter algo a ser feito entre os artefatos, por exemplo, os artefatos são todos os resultados finais de alguma coisa que eu tenho, algum documento, algum diagrama e assim por diante, tá? Então, eu vou poder corrigi-los semanticamente, sintaticamente, quer dizer, erros ortográficos, erros de termos tecnológicos, erros de termos que possam estar envolvidos no próprio sistema, né? Corrigir todas essa parte. Isso dentro dos artefatos. Agora, entre os artefatos também a gente pode fazer uma consistência, verificar se realmente o que eu expressei neste artefato bate com o que está expresso nesse outro, né? Vou consistir para ver se está tudo bem. Negociação de conflitos também. Eu posso fazer um ajuste à visão dos stakeholders, né? São as pessoas envolvidas, sobre diferentes pontos de vista. Planejamento de testes, isso aí também é muito importante, né? E com todas essas 3 atividades que a gente acabou de comentar, né? A gente pode chegar na ideia, então, que elas têm que ser trabalhadas concomitantemente, ou seja, em paralelo, através de vários ciclos iterativos, né? Até que no final a gente tenha uma especificação dos requisitos de software, que é o ERS. Bom, então, essa especificação é algo que no final a gente vai obter a partir de todos esses 3 processos iterativos que a gente for fazendo. Lá dentro vai ter que ter, então, os requisitos funcionais, né, que são as entidades de negócio, funcionalidades, estados possíveis das entidades e funcionalidades, os requisitos não funcionais, né, e todos eles vão caracterizar a fidelidade do produto que vai ser construído, bem? Então, essa fase é uma fase das mais demoradas dentro de um sistema de software. A gente tem que trabalhar bastante dentro dela, principalmente aqueles diagramas de caso de uso, onde a gente mostra as funcionalidades, tem que descrevê-los, consisti-los, validá-los, né? Para que, se você chegar no final com um negócio bem bonitinho, né? Se você considerar que ele está bem redondo, você não vai ter grandes problemas no desenvolvimento para frente, correto? Essa especificação de requisitos de software, então, como a gente estava comentando, é uma declaração detalhada e precisa dos requisitos do sistema, que é fixado, né, para funcionar como contrato com o cliente. Então, uma vez que você fez todo esse levantamento, você pode colocar no contrato com o cliente dizendo que realmente esse sistema de software que vai ser construído vai fazer isso, aquilo, aquele outro e assim por diante, tá? Ou seja, você vai determinar quais os requisitos que você vai construir. E você sabendo o que você vai colocar no software, é muito mais fácil você dimensionar custos, tempo e assim por diante. Criar um cronograma para posterior trabalho. E essa especificação em projetos às vezes muito grandes, né? Ele é baseado em padrões internacionais. Então, essa I3E que a gente chama aqui, é uma entidade que criou modelos, né, de especificação de requisitos de software, para que fossem seguidos, né, para ser criados dentro daquelas normas que ela impõe. Tudo bem? Requisitos funcionais, podemos fazer alguns exemplos aqui. Então, o sistema deve informar o local de exposição de publicações. O sistema deve manter inclusão, exclusão e alteração de publicações. Aqui estamos falando de um sisteminha sobre publicações. Então, o fato da palavrinha manter aqui já significa a inclusão, a exclusão e a alteração, tá? Então, quando a gente vai manter uma entidade, significa que a gente tem que ter condições para incluir alguma coisa nessa entidade, excluir, alterar, né? Atualizar e também fazer uma pesquisa em cima dela, tá bom? O sistema deve manter inclusão, exclusão e alteração de tipos de publicação, então, outra entidade. O sistema deve implementar a função informar local de exposição de publicação com leitor de código de barras, tá bom?
Mais um requisito. O sistema deve exigir senha de acesso para a função de manter tipos de publicação. Então, aqui é um exemplinho de alguns requisitos funcionais. Então, vendo que funcionais tem a ver com funcionalidades, tá? Ou seja, o sistema vai ter que ter essas funções de trabalhar isso daí. Tá? Então, se você tiver isso bem especificado, é mais fácil lá na frente você saber o que o teu software vai, como ele vai ser implementado, né? Na hora de você passar para os programadores e começar a desenvolver alguma coisa, você sabe realmente o que você vai estar pedindo para eles. Requisitos não funcionais, então, vou falar um pouquinho deles. Eles definem propriedades e restrições impostas a um sistema em desenvolvimento. Então, aqui não é bem as funcionalidades, a gente vai colocar certas restrições que o sistema vai ter que ter, fazer, né, para poder o sistema estar construído. Eles podem, algumas vezes, ser mais críticos ainda que os requisitos funcionais. Então, requisito não funcional não é uma funcionalidade, já está dizendo, mas precisa ser realizado para que o software atinja o seu objetivo. Bom, então a gente não se preocupa só com os funcionais. Se você não souber determinar também esses não funcionais, você também vai ter problemas lá na frente, né? Então, a gente precisa saber como algo vai ser construído. Então, uma definição dentro da engenharia de software que fala um pouco a diferenciação do requisito funcional de um não funcional, né? Diz que um requisito funcional define o que o sistema fará, né? As funcionalidades. E o requisito não funcional restringe a forma como o sistema fará. Tá bom? Eu quero saber como ele vai funcionar. Tudo bem? A gente pode pegar requisitos não funcionais, por exemplo, de usuários potenciais, né? Eu vou determinar funções que certos usuários têm, o desempenho das funções deles, tempo de resposta que eles necessitam, como deve ser a interface para eles, com questão de segurança. Para os clientes, prazo e custo de desenvolvimento, custo operacional, a manutenibilidade, a confiabilidade, tecnologia que vai ser utilizada. Então, eu poderia estar pensando em a disponibilidade dessa tecnologia no mercado, riscos com o uso de tecnologia já existente ou em desenvolvimento, tá? A capacitação das pessoas que vão trabalhar com essa tecnologia e, muitas vezes, em leis e padrões. Também a gente determina alguns requisitos não funcionais a partir disso. Para aquele sistema, por exemplo, funcionar, eu teria que estar partindo que existem certas leis no mercado que eu tenha, ou normas, né, que eu tenha que estar utilizando lá dentro, né? Tenho que me preocupar com isso. Então, eu vou ter que olhar essas leis que estão em vigor, né, esses padrões, muitas vezes internos e externos, e a partir deles criar esses requisitos não funcionais. Dentro da parte dos requisitos não funcionais, nós temos 3 subdivisões. A primeira delas me diz que são requisitos não funcionais relativos ao produto, tá? Então, resultam da necessidade do produto liberado, né? Ou seja, de como ele vai se comportar, a maneira como ele vai se comportar. Então, ele pode ser, por exemplo, da utilidade. Qual a utilidade desse produto? Qual a eficiência, quer dizer, qual é o desempenho, o tamanho, né? Qual a portabilidade, que plataformas ele vai trabalhar. Então, está tudo envolvido com o produto. A confiabilidade desse produto, tá? A segurança. Custos. Qual é o custo do produto, a implantação desse produto, a operacionalidade desse produto, a manutenção desse produto. Um outro tipo de subdivisão a gente teria com relação ao processo, né? Requisitos não funcionais relativos ao processo. Então, seriam consequências de políticas e procedimentos de desenvolvimento, que aí é o processo de desenvolvimento dele. Pode ser padrões a serem utilizados, né? Que eu vou utilizar para poder fazer, que tipo de arquitetura que eu vou estar utilizando para desenvolver esse sistema, como que eu vou implementar, que técnicas e tecnologias eu vou estar trabalhando, como eu vou estar liberando, né? Que prazos para os produtos e documentação, custos para desenvolver esse software. E numa terceira etapa, nós teríamos, uma terceira subdivisão, nós teríamos os requisitos externos. Tudo bem? Então, nós vimos de produto e agora aqui os de externo. Fatores externos ao sistema e ao processo de desenvolvimento. Então, a gente poderia ter a interoperabilidade, né?
a ética, né? Tudo requisitos fora do sistema, né? Requisitos legais, né, em relação à privacidade, segurança. E em cima desses requisitos não funcionais que a gente tem uma ideia de verificabilidade, ou seja, os requisitos que a gente determina lá quando a gente descreve esses requisitos, muitas vezes a gente tem que colocar uma quantificação para se poder verificar se aquele requisito está dentro do que foi mencionado. Bom, então a gente tem que colocar algumas medidas. Então a gente faz uma verificação. Então, por exemplo, se eu tiver falando em questão de velocidade de processamento, então eu poderia estar falando sobre qual a quantidade de transações por segundo que esse sistema vai ter que fazer. Se eu estivesse falando de tamanho, né? Então eu poderia estar falando de kbytes, megas, gigas e assim por diante. Se eu estiver falando de facilidade de uso, eu tenho que dizer, por exemplo, uma certa medida em relação a tempo de treinamento. Confiabilidade, tempo médio para falha, quer dizer, qual a quantidade de falhas que eu posso ter dentro de um determinado tempo. Se eu estiver falando de robustez, porcentagem de eventos causando falhas. Portabilidade, número de sistemas-alvo, quer dizer, se eu vou tornar esse sistema, colocar em plataformas diferentes, né? Alguns exemplinhos aqui também, né? A gente pode dizer que controladores experientes devem ser capazes de usar todas as funções do sistema após um total de 2 horas de treinamento. E após esse treinamento, a média de erros cometidos por usuários experientes não deve exceder a 2 horas por dia. Então, nós usamos aquela quantificação que a gente falou lá atrás, né? Usamos aqui a parte de tempo para treinamento, quer dizer, não pode, né, passar disso aqui. E mais tempo aqui também de novo, não pode exceder 2 por dia. Ou seja, então é interessante, muitas vezes nos requisitos não funcionais, colocar essas medidas, tá? Para que você possa, a partir delas, ter a verificação se você está dentro daquelas medidas ou não. Um outro aqui, o sistema deve ser implementado para funcionar em micro padrão PC. Tá? Então, essa é uma imposição que você está colocando, é um requisito não funcional. Então, você está determinando alguém para ser comparado com isso daí. O sistema não deve ser implementado com um sistema gerenciador de banco de dados que precise de licença para uso, tá? Uma imposição, pois o seu custo tornaria proibitivo o sistema. Então, é uma imposição que foi colocada e tem que ser levada em consideração na hora do desenvolvimento. O sistema deve ser de fácil manipulação, pois será operado por pessoas de baixo grau de instrução. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, né? Colocar botões com termos bem significativos, deixar telas bem fáceis de trabalhar, bem limpas, né, bem cleans, para que essas pessoas consigam, né, saber fazer o processo daquele software funcionar, tudo bem? Então, são alguns exemplinhos que a gente colocou aqui dos não funcionais. E vamos ficando por aqui, terminando a nossa parte de engenharia de requisitos. Muito obrigada pela atenção.